Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Afiando o Seu Machado. Hoje nós vamos afiar o machado com mais uma protagonista, uma profissional que vem crescendo ao longo de 18 anos dentro de uma empresa centenária, que com certeza quebrou muitos paradigmas pessoais e profissionais. E com isso, ela vem trazer para nós um pouquinho do seu histórico. Então, seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela sua disponibilidade de horário. Obrigada a você. E, para começar a nossa conversa, uma pergunta que eu sempre faço. Foi você que escolheu a sua profissão ou a profissão te escolheu? Como é que você chegou nela? Oi, vamos lá. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Acho que a gente vai ter muito a compartilhar aqui. Na sua pergunta, Ney, eu escolhi. E aí, o porquê que eu escolhi, né? Eu acho que quando você escolhe lá na faculdade, que você fala, o que eu vou fazer? Você escolhe a profissão. Mas eu acho que o protagonismo da sua carreira é você quem faz, né? Então, a gente hoje, acho que vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu falo que eu escolhi por conta das atitudes e das decisões que eu tomei ao longo desses 18 anos. Então, assim, vamos pensar assim, lá atrás, quando você foi fazer o vestibular, né? Porque eu brinco muito, né, com os meus clientes, que eu digo assim, quando você é adolescente, você é um ponto de interrogação. Você não é criança para alguma coisa e você não é adulto para muitas outras coisas. Mas você tem uma obrigação de escolher a sua profissão. Profissão é aquilo que você professa, ou seja, aquilo que você diz para o mundo. Então, qual é a profissão da Letícia? Eu sou administradora. Você se formou em administração. E aí vem aquela brincadeira, né? Você fez administração porque não sabia o que queria. Todo mundo fala isso. Eu também ouço isso, tá? Eu também ouço isso. Mas mal sabem eles o que é um administrador de empresas, né? Exato. E aí você foi pro ramo... Eu, na verdade, eu sempre quis trabalhar em uma empresa, eu sempre tinha aquele sonho, sabe? Estar no escritório, com uma roupa social, e estar numa mesa de decisão, de reuniões. Então, eu falava assim, eu acho que a administração me leva para o mundo executivo, que era o que eu queria. Então, você se via já como uma executiva de negócios. Exato. Então, assim... Quando você pensou em administração, você já vislumbrou isso? Exatamente. Eu já queria estar naquele mundo corporativo que sempre me fascinou. Tá. E aí, como é que foi esse início de carreira? Lá de trás, falando um pouquinho dessa escada, né, que está sendo construída, porque ela não foi construída ainda, né? Exato. Ela está em construção. Ao longo, né, desse período, lá atrás, quando você chegou na faculdade, você já sabia para que área você ia ou você foi se descobrindo? Na verdade, eu fui me descobrindo. Eu fiz SPM, né? Uma faculdade muito voltada para o mundo do marketing, da publicidade. E eu falava assim, eu sempre quero trabalhar numa B2C, que é um business to consumer, que é consumidor pessoa física. Então, eu tinha, assim, quando eu falo mundo corporativo, o que eu queria, né? O que eu almejava, eu falava assim, quero fazer campanha, quero trabalhar numa Coca-Cola, numa Nestlé, numa Unilever, alguma empresa que toque a pessoa física. E aí, na verdade, quando eu me inscrevi aí começam as frustrações, né? Porque aí eu comecei a me inscrever nos processos de estágio para essas empresas. E não fui chamada. Na verdade, eu cheguei a ser chamada na Unilever, fiz a primeira fase e não passei. E aí você fala, e agora, né? Eu projetei isso e não consegui. O que eu faço? Aí eu me inscrevi na Vivo também e na IBM. E aí fui chamada pelo processo seletivo da IBM, passei nas provas, achei que eu não tinha passado, porque eu não fui muito bem. Eu confesso que eu olhei a prova e falava assim, que era prova física, né? Não é online, inteligência artificial, nós estamos falando da época do pterofone, né? Exato. Sim, tinha uma pessoa lá na sala e falava 10 minutos para fazer a de inglês. E aí depois eu fui entender lá na frente que aquilo é para saber se você sabe lidar com pressão. Então eles não pegaram quem gabaritou, eles pegaram quem estava ali, que tomou a decisão de pular uma questão, porque você não pode ficar emperrado em uma. Então o processo seletivo para mim já foi uma grande lição. Assim, eu falei, poxa, eu saí super chateada da IBM, falei, não passei, e de repente eu sou chamada, né, para uma entrevista, para um painel lá, para uma posição. E aí também foi uma grande surpresa, porque quando eu cheguei, o gestor perguntou para mim, tem computador em casa? Eu falei, não. Fala inglês? Mais ou menos. Eu falei, bom,
não vai. Mas aí eu virei para ele e falei, eu só quero uma oportunidade. Eu quero que você me dê uma oportunidade, porque eu vou falar inglês, eu vou fazer acontecer. Eu vou, assim, não tenho um computador em casa, mas eu vou estudar aqui no horário que você me permitir ficar mais. E acho que ele viu um pouco desse ímpeto e me chamou para a posição de estagiária. Tá. Mas antes da gente dar essa continuidade, eu queria fazer voltar atrás uma coisinha que você me chamou a atenção. É uma frase que eu uso muito, mas você já usou ela agora no início, então eu vou fazer a minha pergunta ali. Eu costumo dizer que a frustração está para a inteligência emocional, tal qual a sujeira, a bactéria e o vírus está para a nossa saúde física, né? Para a nossa imunidade. Então, o quão importante é para um profissional, seja ele que está começando a sua carreira, já saiu da faculdade, ou para quem está pensando em entrar numa faculdade, o quão importante é saber lidar com frustração. Né? Porque você falou, nossa, já começou a minha frustração. É o famoso atirei no que vi, acertei no que não vi, né? E tipo, o errado que acabou dando certo, mas a gente não consegue entender isso. Então, o quão importante é a frustração para o crescimento profissional, para o seu desenvolvimento desde lá de trás, já ter que aprender a lidar com aquelas primeiras frustrações. E lógico que frustração a gente, né? A gente não vai... A gente não controla, essa é a verdade. Ela acontece. É. O quão importante é saber lidar com isso? Olha, Ney, naquele momento, que nem eu te falei, eu fiquei muito frustrada, muito mal. Eu falei, poxa, meu sonho é trabalhar num B2C. E assim, lógico que no primeiro momento eu sucumbi. Eu fiquei assim, poxa, não vai acontecer o que eu sempre sonhei. E aí eu tinha duas opções, né? Ou eu deitava numa cama e ficava... Se escondia do mundo? Exato, e ficava tentando insistir ali. E o que acontece? Estágio é um período curto, você não tem muito tempo. Então a decisão eu preciso tomar decisão, porque não tomar decisão também é uma decisão. Exatamente. Então eu falei, eu preciso agir. Então eu falei, eu vou para uma outra opção, por que não? Eu sou nova, eu posso ainda, eu posso arriscar, né? E foi quando eu direcionei para um outro tipo de empresa, que é o B2B, né? Que é o business to business, para empresa. E aí eu acho que a gente tem que aprender com as frustrações. A gente tem que fazer um processo reflexivo e falar quais as alternativas que eu tenho daqui. Tem uma CIO que é muito próxima de mim, que é a Cláudia Muchalati, que ela hoje é a presidente da Intel no Brasil. Ela trabalhou na IBM, muito próxima a mim, e ela escreveu um artigo chamado assim, Caí num buraco e voltei gigante. Exatamente sobre isso, eu acho. Acho que quando a gente cai, a gente tem que ter força para voltar e voltar gigante. E aí, dessa força, né, você começou engatinhando, por assim dizer, né? Exato. Estágio na IBM. Qual foi a primeira posição que você utilizou? Bom, cheguei aqui como estagiária em que área? Em que área? E depois, como é que foi esse crescimento seu? Como é que você se viu? Como é que você lidou com as outras frustrações? Começando pela mais importante, que a gente não vai deixar de falar, que é o preconceito. Né? Porque a IBM é centenária? A gente fala de uma empresa de tecnologia. E durante muitos anos a tecnologia era vista como uma área extremamente masculina, né? Porque o homem tem aquela questão de ser um pouco mais racional, o homem lida melhor com determinadas situações. Então, como é que foi isso no início da tua carreira e ao longo da tua carreira? Vamos falar um pouquinho desse engatinhar. É importante porque a gente está falando de 18 anos atrás, né? Então, que o preconceito era mais forte. Exatamente. Hoje a gente ainda tem outros canais, né? Tem uma cultura um pouco mais forte sobre a mulher, nas posições. Mas eu entrei numa área, né? Respondendo à primeira pergunta, numa área que ajudava no workflow de proposta de consultoria. Consultoria é uma unidade de negócio da IBM, né? Então, eu comecei ali para ajudar, para ser facilitadora nas propostas de vendas, né? Cumprir os processos internos. E aí, logicamente, né, que nem você falou, imagina 18 anos atrás, lógico que tem uma certa inserção da mulher, a empresa tem uma cultura muito forte de inclusão, só que, obviamente, a empresa é feita de pessoas, e as pessoas carregam os preconceitos delas, das frustrações, da cultura. Então, assim, como que você percebe? Eu brinco que ao longo da minha carreira sempre foi muito intrínseco. Nunca ninguém chegou para mim e me desmereceu, né, assim, cara a cara. Mas você percebe algumas coisas. Então, assim, acho que eu participei numa vez de uma mesa redonda
E aí me perguntaram, fizeram exatamente essa pergunta. E aí o meu ponto foi, eu explanei uma experiência que eu tive. Eu estava numa sala de reunião com várias pessoas, a maioria masculina. E aí todo mundo com o mesmo skill técnico, o mesmo conhecimento técnico. E aí o cara falou assim pra mim, né, o que estava apresentando, na verdade, ele falou assim pra mim, você pode anotar, por favor? Aí eu olhei e falei assim, por que é sempre a mulher? Ou seja, todo mundo ali tem o mesmo conhecimento técnico, eu não tenho problema nenhum de ser a pessoa que vai tomar nota. Mas assim, pega ela que é a secretária, é sempre aquela posição, né? Tipo, nada, né? Eu já trabalhei muito assessorando, sendo secretária, mas assim, por que a mulher? Por que ele não pode pedir ao homem para fazer a anotação? Eu acho que tem umas nuances culturais que você vai percebendo. E aí você fala assim, como é que você posiciona, né? Você pega o papel e faz... Aí, naquele momento, eu pensei e falei assim pra ele, eu não tenho problema em anotar, mas como eu quero contribuir aqui também falando e colocando algumas posições sobre esta reunião, eu sugeriria a gente fazer uma seleção aqui e algumas pessoas me ajudar a anotar. Né, aí falei o nome do outro rapaz que estava, eu falei, acho que o Walter também pode me ajudar a anotar, né, Walter? Aí ele, claro. E aí eu acho que você sai um pouco dessa situação, porque você... veio pra mim a função e eu falei... De intimidada a intimidadora. Exatamente. Aí eu joguei a bola pro outro lado. Eu falei, por que eu tenho que ser a pessoa que sempre vou anotar? Né? Então eu acho que essas situações... E uma vez também eu tava na Argentina e aí tinha lá, o pessoal tem o costume de, em aniversário tal, comprar um bolinho e né, cantar parabéns pro aniversariante lá do departamento. E eu tava... a trabalho, a viagem, né? Então, não conheço muito a Argentina. Conheço agora bastante, mas eu não sei os trâmites, né? E aí, era aniversário de um rapaz, aí o chefe também falou assim, ô Letícia, você pode providenciar o bolo? Ou seja, você sempre é a pessoa, né? Tipo, na cabeça dele, ele falou assim, a mulher tem habilidade com essas coisas. A mulher é da cozinha. Exatamente. E aí eu falei, caramba, eu tô em outro país, eu nem tô no meu país. Ele... delegou pra mim uma função tipicamente que na cabeça dele é da mulher. Assim, tinha não sei quantos homens na história. Por que você tem que ser a pessoa? Eu não tenho problema nenhum de fazer. Mas a questão é a coisa incisiva. Sempre tem que ser a gente, né? E aí também eu me posicionei, né? Eu falei pra ele assim, olha, acho que se você parar pra pensar, acho que você falou isso de uma maneira equivocada. Porque eu não sou do país, eu nem falo a língua. Então, acho que você pode pedir pro rapaz ali ver a questão do bolo. Aí ele ficou meio assim, ele se ligou e aí ele também mudou a atitude. Então a gente tem que se impor, né? A gente tem que... Ser protagonista não é querer estar na primeira fila, mas eu acredito que é você se posicionar para chegar na primeira fila. Exatamente. Né? Porque as pessoas pensam muito... Bom, você sabe que eu sou coach e as pessoas falam muito de coach, né? De uma forma errada. Uhum. Né? E quando se usa essa frase de ser protagonista da própria vida, as pessoas pensam que é você colocar um cartaz em neon na sua frente. Ei, olha pra mim, eu sou o cara. Não, mas é você ter atitudes que as pessoas olhem pra você e respeitem a tua posição. Então, pelo que você me fala, você sempre se posicionou do tipo, ok, entendo, mas me respeite. Exato. Ou seja, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Exatamente. Adoro essa frase. É exatamente isso. A gente não pode deixar as pessoas conduzirem a nossa vida. A gente tem que, através de atitude, comportamento, fazer com que seja o protagonista, né? Faz sentido eu te dizer que, assim, muitas vezes a gente assassina os nossos sonhos usando como arma o medo do outro. Exato. E sinto que o medo, ele paralisa, né? Então, eu sempre falo assim, qual que é o problema? O medo, ele é bom em algumas situações, né? Então, você tá numa situação de perigo, você tá numa selva e tem um leão, né? Então, você ter medo neste momento te faz bem no sentido de te proteger. Mas você tem que ter a consciência que, às vezes, ele também te paralisa e não deixa você ir para a próxima cena, te agir. Então, você sempre tem que analisar assim, o que eu faria? Uma pergunta que todo mundo, o que eu faria se eu não tivesse medo? Né? Eu enfrentaria tais situações. Então, o medo, ele pode te proteger numa situação extrema, mas ele também te paralisa. Então, você tem que... E quando foi que você precisou vencer o seu medo? O medo que, assim, fala, cara, eu olhei e eu tinha duas situações. Ou eu ficava, ou eu enfrentava. Não tenho para onde correr.
qual foi o momento que você teve que olhar ao longo da tua carreira, né? Porque você chegou como estagiária, foi tomando seu papel como protagonista, quero entender um pouco essa cronologia, não completa, porque nosso tempo é diminuto, né? Mas entender um pouquinho quais as fases que você passou e em quais delas eu acho que você sentiu assim, cara, o bicho pegou aqui e eu não tenho pra onde correr. Olha, uma situação porque você vai aumentando o seu nível na empresa, e obviamente é uma empresa multinacional, e a questão da língua sempre foi um pouco da barreira, né? Então, em que momento, né, me convidaram para uma posição global. E era uma oportunidade ótima de conexão, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também, de conexões com pessoas, de aprendizado. E eu falei, e agora? Como é que... Logicamente que desde o meu estágio eu comecei a estudar inglês, mas eu não era aquela pessoa que morei fora, eu não tive... Proeficiente. Exato. Então eu falava assim, bom, o que eu faço? Aceito e vou pro desafio com medo mesmo? Ou eu recuo e vou ser honesta e falar, olha, talvez eu não tenha capacidade total de executar por conta né, que eu não sou fluente, não era fluente em inglês naquele momento, né? E aí eu falei assim, quer saber quais são as formas de eu acelerar isso, né? Porque, faço aula, tal, mas eu preciso acelerar. Eu aceitei. E aí eu comecei a buscar, eu acho que essa coisa da conexão é importante. Aí eu comecei a buscar pessoas que tiveram esse mesmo desafio. E como que elas superaram? Eu acho que essa coisa da conexão, né, ela é muito importante, porque as pessoas têm as fraquezas que a gente tem. As pessoas são humanas, né? Então, eu busquei algumas pessoas que tiveram esse mesmo, né? Porque uma coisa vou pegar uma professora particular e colocar do meu lado, mas isso resolve? O que resolve? E aí eu comecei nessas conexões a entender que existiam profissionais que acompanhavam a gente. Vamos tomar um café na padaria, que falavam inglês no dia a dia. Eu contratei um profissional assim e aceitei o desafio. E eu falei, eu vou com medo. E aí, no primeiro momento, lógico que as pessoas percebiam. Você não sai da estaca que você tá e escala assim rapidamente. Tem um processo, né? Exato, de aprendizado. Mas eu também fui sincera. Eu coloquei as minhas capacidades da área. Eu trabalhava com uma parte de forecast de vendas, de previsão de vendas muito importante. Eu coloquei isso na frente. Falei, isso aqui vai funcionar muito bem. Aonde que talvez, né, eu precise um pouco mais de tempo? É nessa parte aqui da língua. Então, alguns calls eu colocava legenda, porque hoje a inteligência artificial ajuda muito a gente nisso, né? Então, eu falei, eu vou usar os canais e os mecanismos para enfrentar. Então, assim, isso foi uma barreira muito grande, porque muitas pessoas falam, não vou aceitar, não tenho inglês fluente. Mas não, aceite, coloque a sua capacidade de outras coisas na frente, né? E aprimore as demais. Então vamos entrar num outro ponto que é bem interessante, né? Eu costumo dizer que você não é promovido para aprender a fazer. Você é promovido para continuar desenvolvendo aquilo que você já tem, né? Então isso é bem interessante que você trouxe, né? Que tipo, ok, eu não tenho a proficiência no inglês, mas eu tenho determinadas habilidades que vão ser utilizadas ali. A proficiência em inglês eu posso melhorar. E lógico que as outras também, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre em aprimoramento. Então, a importância de se olhar também, né? De se ver ali como um aprendiz o tempo todo. Isso é a famosa humildade, porque as pessoas pensam que ser humilde é não se reconhecer, né? E sinto que as pessoas também têm um auto-boicote muito grande, né? Então, a gente se coloca muito lá embaixo. Então, aonde que você tem a capacidade, o capability que eu falo, você tem que exaltar. E onde você não tem, você tem que ter a humildade para reconhecer, sem ter a síndrome do impostor, de falar, não, eu não sou capaz, mas de reconhecer e ver que nível que você tá. E entender que não é só você. Por isso que eu falo das conexões. Eu acho que quando você olha ao redor e fala, nossa, eu posso ter uma rede de apoio que me ajude nisso. Como que fulano conseguiu? Como que Beltrano fez? Eu acho que essa rede é uma troca, porque aonde a sua fortaleza você compartilha, a sua fraqueza você compartilha, a pessoa te ajuda na sua fraqueza, você ajuda ela com a sua fortaleza. Essa troca ela é essencial. Tem um livro que eu li alguns anos atrás, eu não lembro agora o nome do autor, mas é Como Convencer Alguém em 90 Segundos.
E ele fala muito sobre conexão, que ele fala assim, a conexão abre portas, né? A conexão gera oportunidades. E isso que você trouxe é interessante. Se conectar não é ser puxa-saco, né? Vamos deixar claro, né? Sim, as pessoas também têm essa confusão. Então, como as pessoas têm dificuldade com interpretação de texto, né? Porque, assim, conexão é você transitar em ambientes e saber fazer amizades. Porque não é porque você tem boas conexões que eu vou me aproximar de você para aferir boas coisas. Não. Eu vou me conectar com você porque nós temos troca. E nessa troca, nós dois vamos identificar habilidades. E nessa identificação de habilidades, vamos identificar oportunidades. Não é isso? Com certeza. E assim... E aí, claro. assim, faz sentido eu te dizer que toda oportunidade vem disfarçada de dificuldade? Total sentido. E quando foi que você se auto-sabotou? Porque, sim, nós não sabotamos. Não vamos passar pano aqui, não. Né? Porque a gente sabe que existe autossabotagem, a gente sabe que existe o medo, a gente sabe lidar com isso, mas tem momentos da vida da gente que a gente entra pra dentro da lixeirinha da autossabotagem e fica ali escondidinho. Você passou por isso em algum momento? E qual foi o pior? Passei. Eu teve uma situação, porque eu, durante muito tempo, chama Chief of Staff o cargo, né? Que é o quê? Eu era uma assessora de uma grande executiva na IBM. E durante muito tempo, eu fiquei, pensa assim, no assessor do Obama, assessor Sim. de um grande político. Você vive a agenda daquele cara, você, né, daquela pessoa, você respira a importância dela, você... muitas pessoas se aproximam de você porque sabe que você tem acesso à informação, porque você está numa agenda muito executiva, muito exclusiva, você tem acesso à estratégia da empresa, a muita coisa. E aí, só que isso é um cargo provisório na empresa. Por quê? Porque o intuito é colocar uma pessoa com, né, um comportamento bom, com... uma performance boa do lado de um executivo, ele aprende, porque eu brinco é uma forma de desenvolver. Acelerado. Você vive aquilo, eu brinco que é um MBA e ainda estavam me pagando, porque você vive o dia a dia de um grande executivo e você está ali do lado e ainda estão te pagando. E aí você fica num período, né, transitório para você ir para um próximo passo. A empresa faz isso e são pouquíssimas pessoas que são escolhidas para essa função. E eu participei de um processo seletivo e fui escolhida para essa função. Então, pensa na oportunidade daquilo. E aí, aonde que eu fiquei ali, que eu me sabotei? Porque depois disso, eu tive, né, uma oportunidade de criar uma outra área, mas eu sentia falta de tudo aquilo. Muitas pessoas que me acessavam não estavam me acessando mais, porque eu deixei a função. Você deixou de ser a Star. Exato. Exatamente porque é transitória a função, Sim. né? E aí, essa executiva mudou de posição, e aí eles estavam me preparando para uma outra coisa. Nesse meio tempo, eu não tinha ainda as respostas, porque, obviamente, você não tem a resposta o tempo todo. Qual vai ser meu próximo passo? Eles, olha, espera, né? Eles estavam mudando algumas coisas na estratégia e eu fiquei um pouco de stand-by. Eu me sentia, eu falava, gente, cadê tudo aquilo? Porque, né, que nem você falou, sem passar pano, aquele ego tava inflado. Eu tava participando eu ia pra revista Exame com ela para fazer entrevista, eu, né, participava das principais reuniões em Nova York com ela, né, das decisões da empresa. Tipo, você era uma assessora da Miranda Priestly. Exato. Eu falo O Diabo Veste Prada. Exatamente esse filme. Eu falo, gente, pensa no Diabo Veste Prada. Era aquilo, eu vivia aquilo o tempo todo. Isso foi tóxico? Sim, por um período, sim. Eu falo que eu obviamente, fiz processo terapêutico e tal. Por quê? Porque a gente fala assim, não corrompe. Não corrompe, mas mexe com o seu ego. E aí, interrompe, não corrompe. Isso. E aí esse processo me fez, assim, por um tempo, me deixou lá embaixo. Porque aí eu falei, eu não sou capaz, eu preciso dela, né? Eu preciso do status dela, do mundo dela, para ser uma grande profissional. Ser a sombra do outro faz a minha resplandecer? Isso. Por um momento eu passei por isso, assim. Fiquei num período, falava assim, mas o que acontece? Tempo durou? Eu fiquei uns 4, 5 meses, porque a empresa estava criando uma nova área e eu ia para essa área, só que ela não podia me comunicar.
Então eu fiquei ainda meio que ajudando a fazer algumas coisas e essa executiva tinha voado para outro lugar. E eu falava assim, gente, eu sou horrível, eu não faço nada, assim, acabou, porque eu saí do céu e assim, de repente eu tava, tudo bem, tava empregada, mas fazendo coisas assim, bem básicas. Eu falava, nossa, eu tava de repente numa reunião falando da estratégia da empresa, de repente tava lá no buraco, entendeu? E essa ideia, né? Porque achei bem interessante esse esquema que a empresa tem, porque isso traz muito para nós essa questão da transitoriedade do cargo, né? E vem muito aquilo, né? Você não é, você está. E quanto mais você tem condição de saber que você está, mais fácil fica você transicionar, né? Então, assim, esse período todo te trouxe um aprendizado que hoje para você é muito valioso. Sim. Né? E o quanto você usa isso hoje na sua equipe, né? Porque você é uma formadora hoje, né? Você é uma gestora de pessoas, né? Antes de negócios, nós falamos de pessoas, porque atrás de um CNPJ existem CPFs, né? Claro, cada um com a sua ideologia, com a sua crença, com a sua metodologia, com seus conhecimentos, mas é a união disso que cria o que Napoleon Hill escreveu lá no início do século XX, chamado de Mastermind, que é uma mente mestra. Não sei se você sabe, mas o polvo tem 9 cérebros. Ele tem um cérebro master e 8 adjacentes. Não sabia. Que coordenam os tentáculos dele. Então, você como gestora, você tem cérebros adjacentes. Cada um com um skill, né, com uma habilidade, cada um traz uma informação diferente e você aciona ou o grupo todo para agir ou uma habilidade específica daquele para ajudar aquele outro. Não é isso? Isso. Então, só que você também precisou trabalhar isso em você. Essa autossabotagem, ela foi importante em que sentido? Como é que ela fez a Letícia sair daquele status quo para esse momento hoje, né? Como é que foi essa explosão? Eu sinto, Ney, que a palavra-chave dessa história foi o autoconhecimento. É você entender, que nem você falou, eu não sou a Chief of Staff da General Manager, né, Blaster da IBM. Eu estou. E isso faz com que você entenda o seu lugar como pessoa e como profissional. Aquele momento, o que eu aprendi dali? Eu viajei bastante, eu conheci vários lugares do mundo, eu tive conexão com gente da IBM toda, eu entendi como é formada uma estratégia de empresa. Então, por que eu preciso disso o tempo todo? Aquilo foi um processo de aprendizado para o meu próximo passo. E talvez a empresa esteja esperando de mim, e eu também, eu dar uma solução eu tenho que agora ficar aqui na cadeira esperando eles me acionarem para o próximo passo. Foi quando eu, né, tomei a decisão de conversar lá com os gestores que tinham, né? Eu falei, bom, gente, eu estava como Chief of Staff, que é essa posição, e eu entendo que vocês estão preparando algo para mim. A gente pode conversar sobre isso? E aí abriram algumas coisas e foi quando eu ajudei a construir a área que eu tô hoje. Né? Então, eu falei assim, qual a decisão que eu vou tomar? Eu vou ficar aqui jogada, né, tipo, triste, esperando a empresa tomar a decisão, ou eu posso, né, me colocar na frente e pelo menos tentar uma conversa. A gente tem muito medo, né, de marcar uma reunião ou de chamar a pessoa para um café e falar, olha, o que você espera de mim, né? Quais são os meus gaps, né? O que você entende? Por que eu vou ser colocada nisso? Porque eu acho que a gente fica sempre assim, fulano acha isso. Mas você perguntou? Você sentou num café e porque a pessoa, ela te deixa sem saída até... Assim, quando você faz isso, você deixa a pessoa sem saída porque ela é obrigada a te falar. Se você acha, meu chefe não gosta de mim. Tá, você acha isso por um comportamento dele? Da onde você tirou essa informação, né? Baseada em quê? Porque é isso que eu brinco muito até com os meus clientes quando eles chegam para mim com essa questão de liderança e tudo mais. Ok, mas você perguntou o que esperam de você? Como é que você pode entregar algo que você não sabe? Né? E será que aí, agora, trazendo para o teu histórico, eu achei... Né, você sabe que eu gosto de fazer umas ligações. Os links. Será que não foi proposital te colocar nessa geladeira para saber se você realmente tinha a habilidade de protagonista, de gestora, de ir à frente? Por quê? Te deixaram ali no limbo, certo?
A partir do momento que você sentou com eles abriram algumas coisas para você ajudar a construir algo que eles estavam construindo. Mas será que eles não estavam também em stand-by esperando para ver a sua proatividade? Eu sinto isso. Eu sinto. Se você não tivesse tomado essa proatividade, onde é que você estaria? E essa resposta, assim, eu sinto algumas coisas, mas eu tenho certeza, assim, eu acho que eu não teria ajudado a construir a área a qual hoje eu estou, né? Que eu voltei para essa área hoje. Então, hoje eu lidero um time de criação de design e storytelling de propostas para consultoria na América Latina. E eles estavam exatamente pensando sobre isso e, vou colocar ela lá. Mas quando eu me coloquei nessa... O que eu vou fazer? Quais são os próximos passos? Quais os gaps que eu tenho? Quais as habilidades que eu preciso ter para o meu próximo passo? Veio um pouco dessa... Eles me colocaram dentro do cenário para ajudar a construir a área. Então, eu sinto que, assim, se eu não tivesse tomado a iniciativa, talvez eles não desenhar a área a qual me colocariam ou não sei. E com base nos inputs, nos insights deles, não nos que eu também tinha da experiência. Ou seja, como é que você vai coordenar uma área nova, né? Porque estava sendo criada. Exato. Né? De uma forma, tipo, ok, você saiu daqui, veio pra cá e toca pronto. O barco. Né? Tipo, vamos trocar o pneu do carro com ele andando. Né? Sem saber se... Peraí, eu sei trocar o pneu? Te perguntaram em algum momento? Exato. Né? E tem um outro ponto que eu acabei não respondendo, mas eu queria voltar, que você falou assim, você lidera algumas pessoas, e como você faz? Tem um processo na empresa, e que eu gosto muito, que chama mentorização reversa. Que é o quê? Geralmente, quando a gente quer fazer uma mentorização ou conversar com alguém, a gente procura alguém que está no nível acima. Sim. E existe um processo para você procurar embaixo. Então, você pede ajuda para alguém que está abaixo de você. Por quê? Porque é uma troca. Não parte do pressuposto que é uma hierarquia e que eu sei mais e a pessoa sabe menos e eu vou mentorizá-la, eu vou ajudá-la a criar alguma coisa ou no caminho da trajetória profissional dela. Então, eu faço muito isso. Então, eu tenho gente que é abaixo de mim e que eu chamo para... Vamos trocar? Me fala um pouco aí como você está se sentindo, o que você pretende da sua jornada de carreira, até porque, Ney, eu falei que eu comecei há 18 anos atrás. Você imagina que eu tenho gerações, as gerações que trabalham comigo são muito mais novas. Existe um pouco desse conflito de geração, que eu com certeza... O etarismo é presente. Muito presente. Então, eu falo, eu preciso aprender, porque a minha geração vem de na verdade, de um pragmatismo de a gente se mata pelo trabalho, é muito workaholic. Exato. E eles têm uma outra filosofia, um outro jeito. Então, como é que eu faço esse mix de gerações? Então, eu chamo muito para conversar, para trocar. E aí, eu chamo de mentorização reversa. Lógico que eles olham para mim e falam, me dá um pouco de coach, né, em relação à sua experiência aqui na IBM, como é que faz para chegar lá. E eles aceitam isso? Eles aceitam. Tem coisas que eu sinto que eles fariam diferente. Por exemplo, essa coisa da dedicação muito, né, da empresa, porque eu já virei noite na empresa. Não, isso é um absurdo, né? Agora, eles aceitam muito a questão quando eu falo muito sobre a liderança, sobre as conexões, sobre a parte política. Então, eu nem costumo falar isso para muita gente, mas eu vou falar aqui no podcast. Eu sempre faço um exercício e eu falo isso para eles, é assim... pensa que eu estou numa empresa de tomada de decisão. Se eu fosse demitida hoje, se eu estivesse numa lista de demissão, quem são as pessoas que iam me defender no board, na reunião final? E quem não ia me defender? Então, eu tenho que pensar quem é a pessoa que não me defenderia e quais as conexões que ela tem que eu posso chegar para ela mudar a percepção. Porque essa pessoa é importante no board de decisão. Então, eu sempre... tento fazer um pouco desse exercício com eles, né? Então, tinha uma pessoa lá na empresa que eu tenho certeza que não me defenderia numa situação de demissão, num board de reunião. E eu tentei na verdade, eu me aproximei de uma pessoa a qual ela ouve muito, né? Essa pessoa que me defenderia. E eu comecei a tentar mudar a percepção. E eu sinto que essa percepção está sendo mudada. Eu estou no processo ainda. Então, seria um processo de marketing pessoal. Isso. E aí, vamos falar de marketing pessoal. Porque numa empresa do tamanho da IBM, né, com mais de 100 anos de existência, ela foi se construindo com pessoas e se solidificando no mercado, né, porque ela é uma empresa sólida, né, que ela passou por várias transformações.
né? A IBM e a Xerox basicamente estiveram ali pau a pau, e a IBM foi protagonista da queda da Xerox. Sim. Né? A gente sabe que nos bastidores Teve, existe, assim. né? Mas assim, não entrando nesse mérito, mas falando, poxa, é uma empresa que foi se construindo, né? E aí você... Como é que você se vende dentro dessa empresa? Porque as pessoas também têm muito disso, né? Eu saio da faculdade, e aí uma pergunta que eu te faço também, né? O que não te contaram quando você saiu da faculdade, para você chegar hoje na posição que você está, porque a gente sai da faculdade com canudo, oba, sou formado, que legal! E agora? Só que como é que eu me vendo? Porque as pessoas não se percebem como empresa. Se você parar para pensar, né? Todos nós somos uma empresa. Eu vendo meu tempo, eu vendo meu conhecimento, eu vendo a minha hora ali em troca de um valor. Para que isso seja valorizado, que é diferente de precificado, porque preço e valor são diferentes, né? A minha percepção de valor, ela tem que ser sempre acima da percepção de preço. Por quê? Eu tenho que me vender de tal forma que o outro sempre acha que está me pagando menos do que eu valho. Mas não porque eu estou fazendo propaganda, mas porque eu estou demonstrando. E isso é marketing pessoal. E marketing pessoal também é tipo conselho de classe, aquilo que você falou. Lembra conselho de classe? Uhum. Qual é o professor que me defende? Qual é que quer me reprovar? Quem vai me dar meio ponto? Né? E é esse meio ponto que faz diferença na carreira. Tá? Verdade. Como é que é o marketing pessoal? Como é que você vê isso na carreira profissional? E o que não te contaram, não só a respeito do marketing pessoal, mas também dos desafios que você foi vivendo e vivenciando, né? Porque viver é uma coisa, vivenciar é outra, né? Sim. Ao sim. longo desses 18 anos dentro da IBM, para você chegar onde você chegou, como é que foi isso? Vamos lá, respondendo a primeira pergunta. O marketing pessoal, eu acho que ele passa pela conexão, que nem eu te falei, pelas... eu acho que tem um elemento também da inovação. Eu acho que você tem que estar pronto para inovar e para apresentar uma solução diante de muitas variáveis que acontecem na empresa. Você imagina que aquilo é um ambiente nervoso. Quando eu falo nervoso, é de... Tomadas de decisões rápidas. Rápidas, exato. Então, Time is money. Totalmente. Então, você imagina que a gente tem que ter velocidade... acontece, sei lá, emperrar por conta de um processo que estabeleceram lá no global, o processo desceu para cá e de repente eu não posso entregar uma proposta para o cliente hoje porque tem que passar pela aprovação de não sei quem. Você se depara o tempo todo com barreiras. Então, como é que você faz o seu marketing pessoal? Eu acho que primeiro é pensar na inovação. Como que eu inovo? Qual é a solução que eu posso trazer para esse problema? Porque muitas pessoas se colocam naquele lugar, é o processo, eu tenho que seguir o processo. Eu não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus, que a gente tem que burlar o processo. Não é sobre isso. É pensar fora do processo. Como que eu faço para dar uma solução para que eu consiga atender meu cliente, para que o meu interno e externo também. Sim. Então, eu penso que a inovação, né, você... conseguir dar uma solução faz com que você... Que atenda às necessidades. Isso. E que a empresa fale, nossa, olha, essa pessoa inovou, ela pensou, ela conseguiu achar uma solução. Só que não basta você fazer isso. Eu acho que quando você faz isso, você tem que estar conectado para você vender isto. Não adianta eu dar uma solução e falar ali baixinho, eu pensei nisso, aí alguém vai lá, dá a solução. Eu acho que faz com que você... seja parte do problema e vá resolver junto, dar a solução. Então, temos uma segunda situação aí, né? Que não é só a conexão. Autoconhecimento. Autoconhecimento. E autoconfiança. E autoconfiança. Né? Porque, sim, medo nós vamos ter sempre. Né? O dia que você perder o frio na barriga, significa que aquilo não é tão mais importante para você. Né? Então, a busca da entrega do melhor. Mas ter confiança também. Porque se você não confiar em você, como é que eu vou te contratar? O posicionamento. Acho que você tem que confiar e se posicionar como... Tem uma situação, né, que assim, eu lembro que teve um presidente da IBM Global veio pro Brasil e a gente andou de helicóptero com ele para ir até os clientes. Eu estava no helicóptero. E a gente foi até Hortolândia, né, ali perto de Campinas. E ele, assim, só ilustrando, ele estava lá todo encantado com as árvores, porque a gente passou pela Serra da Cantareira, enfim. Aí ele falou, essas árvores, em inglês, né, é de reflorestamento ou é mata natural? Eu falei, gente, como é que eu respondo isso? Eu tinha a opção de, não sei, vou pesquisar. Eu falei assim, reflorestamento. Mas com uma certeza, o que aquilo vai trazer de impacto pro... Nenhum, entendeu?
Então eu acho que é a sua postura, a forma como você se posiciona também. Eu falei tão certa daquilo que ele... Aí depois eu falei, ai meu Deus, deixa eu pesquisar pra ver se é isso mesmo, né? E tava ali, parte é reflorestado, então tá tudo certo. Mas é a forma como você se posiciona. Então eu acho que essa resposta, ela passa pela inovação e, como você disse, o seu posicionamento, a autoconfiança. Isso é muito importante. E as pessoas confundem autoconfiança com arrogância, né? Isso. Porque, por exemplo, você tem um tom de fala imperativo, né? Eu passo por esse problema que eu também tenho um tom de fala imperativo. E muitas vezes, ao longo da minha carreira, me chamaram de arrogante. Você também recebe isso? Ah, muito. Muito. Ah, tá se colocando na frente. Mas se eu não me colocar aqui, alguém vai falar, vai lá. Não tem mais essa situação. Você não tem mais o seu pai e a sua mãe que te empurra. Ah, vai lá dançar na festa de vai. Não, é você. É você por você. Então, assim, eu já vi, que nem eu falei, não, passa pela inovação, mas só isso não basta. Você precisa saber vender aquilo. E o vender passa por conexão. Sabe aquele cafezinho, o pessoal fala, é o puxa-saco. Não, não é. O happy hour é importante porque você cria ali assuntos de amenidade, você cria conexão com a pessoa. Às vezes um gosta do time A, o outro B. Você começa... Mas as pessoas precisam te conhecer. Sim. Né? Porque ninguém compra aquilo que não conhece. Sim. Mas também ninguém vende aquilo que não confia. Tem razão. Não é verdade? Tem razão. Tem razão. Então, assim, quando a gente fala de marketing pessoal, as pessoas percebo muito essa questão do, mas o que vão falar? O que vão dizer? Mas eu vou me vender como se fosse uma coisa pejorativa. Bom, vamos ser honestos, todo homem tem seu preço, é uma questão de chegar no valor, né? Questão de chegar nos números. Então, por exemplo, para você sair do Brasil hoje, falar assim, olha, tem uma posição para você na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, seja lá onde for. Você vai pesar os prós e os contras, mas o que vai pesar mesmo é o financeiro. Com certeza. Então, você está se vendendo. Para você sair da IBM hoje, ser contratada por outra empresa, tem que ser uma quantia e umas condições que valham muito a pena. Caso contrário, você não vai. Então, quando a gente fala de se vender, a gente tem que desmistificar um pouco também, né? Porque como profissional, você se vende todo dia. O tempo todo. Às vezes até quando você está... assim, fora da empresa, por exemplo, eu fui na Conarec, que é uma feira, né, que fala sobre a experiência do cliente. Ali eu estava fora do meu ambiente de trabalho, mas conexões com vários C-levels, com vários... me vendendo o tempo todo. Falou, como que eu me posiciono? Como que eu falo? Até como você... Qual é o seu cargo? Porque o nome do meu cargo na IBM é Strategic Sales Leader Creative Officer... Não, como é que eu resumo isso? Como é que eu deixo isso mais atrativo? Como é que as pessoas entendem o que eu faço? Como é que você deixa isso mais atrativo? Vamos lá. Vamos lá, pitch de elevador. Pitch de elevador. Estou te conhecendo. Cheguei agora, porque o profissional precisa saber fazer isso também, Sim. né? Porque tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque você não sabe quem vai te abordar. Então, pitch de elevador, te encontrei. Oi, prazer, você é nova aqui no prédio? Oi, Ney, eu sou nova. Na verdade, eu tenho uma equipe aqui que trabalha com criação e storytelling para propostas de cliente. Nossa, traduz isso para mim? Traduz. A gente deixa as propostas mais atrativas, né? Então, hoje não basta você ter só o seu produto. Você tem que criar uma história de venda onde tenha um contexto e o valor, percepção de valor do seu cliente. Que a gente o cliente faz isso. se identifique. Exato. Então... é isso, né? É isso. E às vezes é que nem você falou, de elevador, você não tem aquele tempo, você tem... Eu sempre falo pro pessoal lá da IBM, se você tá sentado numa mesa de reunião para apresentar sua proposta, são tudo C-levels, né, que compra as propostas, tudo, né, gente de cargo importante da empresa. Às vezes o cara vai precisar sair em 10 minutos, qual é a mensagem que você deixou? Né? Qual a percepção de valor? Então você tem que, naquele começo... trazer o impacto inicial. Depois você entra na parte técnica. O cara né? tem que ir para casa pensando em você. Tem que ir. Ele tem que falar, falou, atingiu, ele endereçou meu problema. A minha dor foi, né, entendida. Na minha dor foi doída, né? É. Porque, né, para atender mesmo, eu tenho que fazer essa dor ser latente. Tem. Né? E assim, quando a gente fala... Porque, por exemplo, qual é a dor que move a Letícia, por exemplo? Porque... você tem dores a serem atendidas, Sim. né? E você abriu mão de muitas coisas para chegar onde você chegou. E não vamos entrar no mérito, eu abri mão disso ou daquilo, valeu ou não valeu a pena. Porque se não tivesse valido a pena, você não estaria até agora. Mas, sim, nós fazemos essa troca o tempo todo. Então, para afiar o nosso machado, né? Como eu
símbolo nosso podcast aqui, que é um cérebro com um machado. O que significa esse afiar o machado? É trazer o quê? Novas habilidades, capacidades, desenvolver, mas às vezes não é só desenvolver. É só olhar para aquilo que está ali latente, que ninguém sabe. Eu falo que quando eu fiz a minha transição de carreira, né, que eu passei por um processo de terapia, e hoje eu sei que eu estava com burnout, hoje eu sei que eu estava num processo que estava acabando comigo, e que eu passei pelo meu processo, eu olhei para aquilo que eu estava sendo atendido e falei, cara, eu faço isso. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu só não sabia que eu podia ganhar dinheiro com isso, né? Então, quais as habilidades que a gente deixa dormindo, né? Então, você hoje, você sente que as suas dores estão sendo atendidas, serão atendidas ou já foram atendidas? Ou você criou novas dores? Tem essa também, né? Eu acho que ela está sendo atendida. Eu estou num processo, né? Então, pensa na Letícia lá atrás, quando eu falei assim, o que você queria ser? Eu queria ser uma executiva de uma grande empresa. Mas a gente tem que pensar que o que move a gente é um motor ali que quando a gente alcança, a gente quer mais, a gente alcança. A ambição é importante? Muito, muito. O quão a Letícia é ambiciosa? Bastante. Eu ainda almejo muitas coisas. Você já teve preconceito dessa palavra? Já. E como é que foi mudar isso? Autoconhecimento. Acho que o processo terapêutico, ele te faz refletir sobre muitas coisas. Eu acho que o terapêutico, eu acho que são vários profissionais. Então, o coach, o processo terapêutico, alguém de fora tendo esse olhar sobre a gente. Eu acho extremamente importante. E, assim, dentro do processo terapêutico, como é que você desmistificou a ambição? Porque a gente vem com crenças, né? As crenças, elas são atribuídas a nós desde a nossa mais tenra infância. Nós costumamos dizer que o nosso cérebro, de 0 a 6 anos de idade, ele é beta. Né? O que é o beta? Ele aceita tudo. Tudo que você colocar lá, ele vai fazer. Ele vai replicar, ele vai imitar. E tem a fase do espelho, que o Lacan traz muito, né? Que é a criança olhar para o pai e para a mãe e achar que está se vendo. Quando ela começa a perceber que existe um terceiro personagem na história, ela fala, epa, existe alguém diferente aí, né? Desperta. Então, assim, a gente tem um espelhamento profissional também, né? E a gente vai absorvendo isso ao longo da carreira. Então, a ambição é vista como uma crença negativa. Sempre. Né? Desde pequeno, né? Então, assim, o que é ser ambicioso para a Letícia? Ambicioso para mim é um motor, não é essa palavra nesse tom negativo, ambiciosa, gananciosa. Não, eu acho que a ambição, ela te liga ao seu objetivo. Então, qual é a minha próxima ambição? Né? Então, eu almejo uma promoção, eu almejo atender outros países, eu almejo hoje eu estou na América Latina, mas eu estou dentro de um mercado nas Américas, para os Estados Unidos. Então, a minha ambição é atender o mercado dos Estados Unidos também, não só da América Latina na IBM. Então, isso me move. Eu começo a me conectar com pessoas lá, eu começo a entender como funciona esse mercado. Então, a ambição, ela é positiva, porque ela vai me levar a um objetivo. Tá, então a IBM hoje, por exemplo, você vê como uma possibilidade de te levar mais longe. E qual a possibilidade da Letícia escalar a um cargo maior? Tipo, existe a ambição de ser CEO? Olha, Ney, existe. Eu penso assim, dentro, né, porque são vários, né? Tem do global, sim. Mas por que não, de repente, estar numa posição de liderança no Brasil, né? De ser CEO no Brasil. Eu sigo muito essas pessoas, entendo muito como é que... Por isso que eu falo que as conexões são importantes. Eu entendo quais os mercados para onde que elas vão, quais os clientes que ela atende, quais os canais que ela faz ali, para que eu me inspire. Então, isso é importante. E qual é esse processo de construção? O que você acha que para você é um ponto positivo e um ponto negativo para chegar nesse ápice, digamos assim, como uma posição de liderança no Brasil? Porque, como profissional, todos nós queremos crescer, né? Eu acho que a hipocrisia da nossa parte é falar, não, imagina, eu estou bem onde eu estou. Não, eu não estou, eu quero mais, sei que terei um preço a pagar, né? A gente, né, são escolhas e eu tenho que estar disposto a isso, mas olhando para a tua carreira hoje, tudo que você construiu, você fala assim, se eu tivesse que melhorar uma habilidade minha, um machado que eu preciso afiar hoje, o meu machado precisa ser afiado nesta ou naquela, ou nessas ou naquelas habilidades. Quais que você identifica e quais você fala, não, essa aqui eu já
Já tô, ó, afiadíssima e tô cortando o fio da navalha. Vou começar pela fraqueza, né? Onde que eu tenho que afiar mais o machado para chegar lá onde eu quero. Esses, né, C-Levels, eles têm as conexões e soluções para cliente, né? Eles têm um posicionamento, uma eminência muito grande em cliente. E é uma coisa que eu ainda não faço na IBM. Assim, eu atendo para clientes, então a gente melhora as propostas de vendas, mas eu ainda fico muito interno. Então, eu acho que eu procrastino um pouco essa questão de vamos lá, sempre deixar alguém tomar a frente. Então, para você ser conhecido nesse mundo, né, de C-Level, você tem que estar ali. Você tem que se conectar com... eu fiz uma proposta, sei lá, para o cliente CEMIG. Eu cheguei muito próximo do presidente da CEMIG, mas eu não fui lá, não apresentei, né? Então, esse protagonismo, essa coisa que eu faço muito interna, eu preciso melhorar no externo. E onde que eu vejo que eu vou bem na questão do posicionamento, do comportamental, da liderança dentro da empresa, porque liderança não é o cargo, né? Eu posso ter o cargo de líder, é a postura. As pessoas têm que te seguir, independente do nome do seu cargo. Né? Tá bom, estamos chegando para os minutos finais. Que pena. Foi uma pena, porque o papo tá uma delícia. Tá ótimo. Né? Isso aqui é render muita coisa. Sim. E se você tá gostando do nosso papo, se você chegou até aqui, muito obrigado. Dá uma forcinha pro canal, curte, compartilha, comenta. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a Letícia, tenho certeza que poderá ajudar você que está começando ou que está no meio da sua trajetória profissional. Eu gostaria que você, para terminar, o que você falaria para a Letícia de 18 anos atrás, quando começou, e o que você parabeniza a Letícia hoje? Eu falaria, não sofra tanto. Tem variáveis que a gente não controla, porque eu sofria muito com as coisas que eu não conseguia controlar. E eu me parabenizaria pela a minha atitude de começar numa empresa sem os requisitos. Não tenho um computador em casa, não tenho um inglês extraordinário. Eu consegui chegar lá sem estar naquele estereótipo da listinha. O que você diria hoje para o jovem ou para a jovem, para as pessoas que estão começando ou que estão no meio do caminho? Qual é o conselho, olhando ali para aquela câmera, qual é o conselho que você daria hoje, assim, tipo, em poucas palavras? Eu acho que você tem que se conecte. Eu acho que é importante as conexões. Comece a entender. A gente está com um mundo com muita informação. Entenda da sua profissão. Estude e se conecte. Eu acho que a conexão é um ponto fundamental hoje. Letícia, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo. A conversa foi uma delícia, apenas que uma hora passa rápido, né? Muito, é muito conteúdo, assim, né? Mas é muito bom conhecer um profissional assim do seu gabarito e que você seja uma inspiração para as pessoas dentro da IBM e para o nosso público também. Muito obrigado. Obrigada a você. E com certeza teremos mais outros bate-papos, Vamos. Muito Só muito marcar. obrigado. Gratidão. Obrigada.